A paz do Senhor, meus irmãos. A razão de eu estar aqui fazendo esse vídeo é porque nessa sexta-feira Deus me revelou uma palavra muito tremenda, muito maravilhosa, a qual fala lá em João capítulo de número 2 sobre as bodas em Canaã da Galileia, aquele casamento ao qual Jesus, a sua mãe e os seus discípulos foram convidados e ali faltou vinho. Interessante que quando Deus ele falava comigo, né, até mesmo hoje à tarde, sobre esta passagem, eu fiquei imaginando, meu Deus, mas é tão curta essa mensagem, essa passagem, e o que eu posso entregar à tua igreja? E quando eu estava na igreja, de joelhos dobrados, né, Deus ele começou a revelar coisas tremendas para mim, para a minha vida e para a vida de muitos que estavam dentro da igreja, situações que hoje estamos vivendo e que precisávamos que Deus ele viesse a falar conosco, ele viesse a revelar para nós, né, nos dar resposta através da revelação da tua palavra. E Deus ele fez isso de uma forma tão linda e maravilhosa, e Deus me tocou para mim não apenas guardar em meu coração e deixar com que essa mensagem ela ficasse ali somente entre as poucas pessoas que estavam na igreja. E eu resolvi, né, aqui já são 1h da manhã, eu resolvi orar e falei, Senhor, eu quero levar essa mensagem mais adiante, porque eu sei que existem muitas pessoas que estão vivendo situações semelhantes à minha, semelhante à dos irmãos que estavam reunidos conosco, e eu quero que eles também recebam as bênçãos e as vitórias que o Senhor nos deu através da revelação desta palavra. Então, queridos, eu quero estar aqui lendo junto com vocês em João, capítulo número 2, o qual o título é As bodas em Canaã e a água feito vinho. Diz assim os textos bíblicos. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali posto 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-na até em cima. E disse-lhe, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram, e logo que o mestre-sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde vinha, se bem que sabia os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E Deus ele me traz uma revelação tremenda, né? Porque na época de Jesus, e até hoje, né, no Natal, por exemplo, as pessoas têm por costume beber vinho para alegrar o coração, ainda que os vinhos de hoje aí têm um teor de álcool muito alto, tem bastante álcool, bastante mistura. Não creio que foi esse tipo de vinho que Jesus ele produziu ali para dar aos convidados. Foi um vinho puro, né? Foi um suco da uva muito puro. E o que acontece, amados? Mas o importante é que faltou o vinho, e o vinho era aquilo que trazia alegria para a festa, era a alegria da festa, não era somente, né, ali o esposo, a esposa, os noivos, né, as pessoas importantes que tinham o noivo e a noiva, era a formação de uma família.
e depois as pessoas queriam se alegrar, e o vinho ele trazia alegria para o coração ali dos convidados. E também iria ficar muito feio para o noivo, nem para a família do noivo ali, a falta do vinho no meio da festa. Isso significava que a alegria estava acabando, não tinha alegria. E podemos também acreditar que aquilo simbolizava o quê? Até a alegria dos próprios noivos, a alegria do casamento, né? Mas faltou o vinho. Interessante é que faltou o vinho. E a mãe de Jesus, ela ficou sabendo que estava faltando o vinho. E ela disse para Jesus, olha, não temos vinho, acabou o vinho. E a palavra de Deus diz que Jesus, ele disse para a mulher, mulher, o que tenho eu contigo? Não é chegado a minha hora. A Bíblia diz que tudo é um tempo determinado debaixo do sol. E Jesus ele disse que é a hora dele começar os milagres, começar a se manifestar, a fazer com que o povo o conhecesse como o Jesus o Salvador, o milagreiro, né? Não tinha chegado o momento dele principiar os seus sinais, dele fazer os seus sinais. Mas Jesus, ele jamais deixa a pessoa triste, ele vai deixar com que as pessoas ficam tristes. Então faltou o vinho, estava faltando a alegria ali para os convidados. E Jesus ele mandou que buscasse, né, que enchesse, melhor dizendo, 6 talhas, que eram as talhas que eram usadas para a purificação dos judeus. E naquelas talhas diz que cabia 6 metretas em cada talha. Eu estava vendo, fazendo um breve estudo, significava o equivalente a 600 ou 900 litros, né, que cabiam naquelas talhas. E Jesus mandou que enchesse, e os servos ali daquela família encheram aquelas talhas. E aí, quando ele tirou e levou o mestre-sala, havia se transformado a água, Jesus havia transformado a água em um vinho muito puro. E o mestre-sala aprovou e disse que era um vinho de melhor qualidade. E Deus ele falava ao meu coração uma coisa, né, que a humanidade, quando foi criada, eu dava um pulo lá em Gênesis também, eu observava, né, na criação, quando Deus criou o mundo, ele criou os céus, criou a terra, e ele colocou na terra toda semente, né, cuja na própria semente havia os frutos, né, a semente cresce e ela forma árvore e produz fruto, e a palavra do Senhor ela revela que toda semente que Deus criou, todo grão que Deus criou, tudo que Deus colocou, toda erva que Deus criou, né, ele criou para a alimentação. E quando falta, por exemplo, aquilo que Deus criou para nós, aquilo que nos satisfaz, aquilo que nós necessitamos, aí falta alegria. Uma pessoa que não tem alimento dentro de casa é um exemplo, um pai que não tem um leite para dar um filho, um pai que não tem um pão, não tem um biscoito para dar ao filho, ele vai se entristecer, porque o ser humano ele não foi criado para passar necessidade, ele não foi criado para poder viver escassez de alimento, para poder viver na miséria. O ser humano foi criado para dominar todas as demais coisas que Deus criou, né? E o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós somos príncipes e princesas de Deus. Então, quando nos falta alguma coisa, aí falta alegria, aí falta a paz. Quando um filho pede um pão e o pai não tem para dar, o coração se perturba porque falta a paz. A paz acaba. Quem pode estar feliz, estar alegre, vendo seus filhos passar necessidade? Quem pode ficar feliz, né, quando está lhe faltando aquilo que o homem ele tem a honra de trazer para dentro de casa, o alimento, e falta o emprego, as portas se fecham, falta o emprego, as contas vão chegando, né, vai se amontoando, e o coração do homem, ou o coração da mulher, da mãe, né, o coração do irmão, do filho, todos entram em desespero porque falta alguma coisa, faltou alegria. E o vinho simbolizava o quê? Simbolizava a alegria, e o vinho estava faltando. Mas Deus levava mais profundo na palavra de Deus.
Hoje, Satanás ele tem atacado muito a família. E quantos divórcios têm acontecido? Quantas pessoas, né, têm se divorciado? Ou quantas pessoas têm vivido aí, né, muito sofrimento por causa da vida, né, sentimental? Como que Satanás ele tem trabalhado muito na vida sentimental das pessoas? Por quê? Porque o homem não foi criado para viver sozinho. A palavra de Deus diz que Deus criou os animais, criou todos os seres, criou as aves, e Ele deu um companheiro a cada um da sua criatura. E quando Ele olhou para Adão, né, no princípio, no sexto dia, Ele formou Adão e Ele viu que Ele tinha dado um companheiro a cada espécie, tinha os seus companheiros, e viu que Adão ele estava só. E ele disse, não é bom que o homem viva só. Eu falei uma disjuntora para que esteja com ele. Então, o que Deus fez? Deus ele fez com que Adão dormisse, veio um sono profundo em Adão, Adão dormiu e Deus tomou uma das costelas de Adão e ele fez lá a mulher, fez ela e trouxe e deu a Adão quando ele despertou. E Deus ele me trazia uma revelação tremenda na igreja, que ele falava o seguinte, que enquanto Adão estava descansando, enquanto Adão estava dormindo, ele estava trabalhando em favor de Adão. Ele estava fazendo ali a adjuntora, ele estava fazendo a companheira, ele estava fazendo aquilo que estava faltando para Adão. Eu creio que quando Adão ele olhou para todos os animais, para as demais espécies que Deus tinha feito, e ele viu cada um com seu companheiro, e ele viu que ele estava só, eu creio que ele se entristeceu. Por que cada um tem um companheiro e eu estou só? E Deus ele trazia revelações para mim, né, que Deus ele iria trabalhar na vida de muitas pessoas que estão vivendo isso, que estão sem os seus cônjuges, que estão sem os seus companheiros, que está mulheres que estão sem os seus esposos que estão sem as suas esposas. Então Deus ele está mandando descansar. Ele está mandando descansar porque Ele está trabalhando, porque Ele sabe o que nós necessitamos. Quando nós abrimos, por exemplo, lá, né, no Evangelho de Mateus, eu quero abrir aqui junto com vocês, Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 'Evangelho de Mateus, capítulo 6, no versículo 25, olha o que diz a palavra do Senhor. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntem em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que ela? Qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícito? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer dele. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe,
e amanhã lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos? Ou o que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas as coisas. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Olha como Deus ele se preocupa, e Ele está revelando para nós que Ele conhece as nossas necessidades. Até mesmo a necessidade, né, de se vestir, Ele conhece tudo que nós precisamos. E Ele diz aqui para a gente não estar inquieto, para a gente não estar perturbado, para a gente não ficar afoito, para a gente não ficar preocupado, porque Ele sabe o que nós necessitamos. E ele diz, Ele ordena, Ele dá uma ordem: busquem primeiramente o reino dos céus e a justiça desse reino, e o que vocês precisam será acrescentado. Deus vai acrescentar, Deus vai fazer milagre. Deus é tremendo, é maravilhoso. Quando eu pregava isso, né, Deus trazia revelações tremendas. Faltou o vinho, em Canaã da Galileia faltou o vinho, faltou a alegria, estava faltando ali, né, alguma coisa, estava faltando o vinho lá em Canaã da Galileia, nas bodas de Canaã da Galileia. E Jesus ele foi e providenciou aquilo que estava faltando, que ia trazer alegria para o noivo, para a noiva, para os convidados, e diz que ele principiou assim, né, o seu ministério, ele principiou assim os seus sinais, fazendo, né, cuidando de uma coisa que aos olhos parece tão pequeno, mas ele transformou água em vinho. E o que Deus falava comigo? Deus falava comigo o seguinte, nesse culto. Ele falava para mim, né, que as talhas, elas são vasos. E ali ele colocou água dentro dos vasos. O que significa isso, gente? O que significa isso? Quando nós entramos no mundo espiritual, para a gente entender o que Jesus está falando, né, para nós, estava dizendo, água na Bíblia simboliza vida, água simboliza a palavra de Deus, água simboliza purificação, água simboliza coisas boas. E as talhas, né, os vasos simbolizam o quê? Vasos são aqueles os quais Deus usa. Deus coloca azeite no vaso, coloca poder no vaso. O azeite significa o quê? O Espírito Santo de Deus. Então, vamos entender uma coisa. Se ele pegou os vasos, se ele pegou as talhas ali, e Deus me revelava isso espiritualmente, ele estava pegando pessoas para preparar. E eu entendo o seguinte, Deus não transformou a água em cachaça, Deus não transformou a água em outra substância, não, Deus não transformou em vinagre, Deus não transformou a água em coisa nenhuma, mas transformou em vinho, porque era o que estava faltando, era o que ia trazer alegria para aquela festa. Então Deus me revelava no culto o seguinte, ele já pegou o vaso. Às vezes você está, meu Deus, eu estou esperando pela minha companheira, eu estou esperando pelo meu companheiro, eu quero meu esposo, eu quero minha esposa. Jesus já está preparando, ele já mandou os anjos dele, os servos dele, vai lá, pega o vaso e vai lá e vamos começar agora a preparar, vamos começar a colocar conhecimento, vamos colocar vida, vamos colocar tudo de bom dentro do vaso. E o Espírito Santo também dentro do vaso, ele fez com que aquela água se transformasse em vinho. Isso significa que o que Deus vai te dar é algo muito bom. A pessoa que Deus está preparando para colocar ao teu lado, para colocar junto de você, ela vai andar nos mesmos passos seu, ela vai te entender, ela vai estar junto contigo, ela vai falar a mesma língua que você. E foi algo que Deus fez através do sobrenatural.
Ele usou sim os seres humanos ali, ele usou os servos, ele usou as talhas, que são os vasos de barro, ele usou a água, mas tudo isso traz um simbolismo. Tudo isso nos ensina que Deus é o Deus do sobrenatural, porque Ele transformou água em vinho. Deus vai te dar vitória, querido. Deus vai te dar vitória, querido. Acredite. E Deus me revelava algo mais. Eu via quando eu estava pregando dentro da igreja, eu via como entrava um varão dentro da igreja. Entrava um anjo de Deus, né? E ele entrava com um livro na mão e ele entrava com uma caneta. Ele entrava com um livro e uma caneta, como se fosse um livro para escrever. E nós sabemos pela palavra de Deus, né, lá no Salmo 139, diz que até quando, desde a gestação, dentro do ventre de uma mãe, né, Deus ele vai anotando, os anjos vão anotando no livro. Ele vai anotando, ele vai, cada coisa que vai sendo formada. Então Deus ele me mostrava um anjo entrando dentro da igreja para ali pegar, para ali anotar os pedidos dos irmãos, para ali anotar o que estava faltando. E Deus abria em uma visão, vi que Deus ele revelava o coração dos irmãos, o que estava faltando. E o anjo olhava para o coração dos irmãos e ia anotando. Você se lembra de Ana? A palavra de Deus diz que Ana, ela apenas movia os lábios. Algo estava faltando na vida de Ana. Estava faltando um filho. Ana queria um filho. E Penina era adversária de Ana. E o que Penina fazia? Todo dia aborrecia Ana. Todo dia lançava em rosto de Ana que ela era uma amaldiçoada, porque ela não podia ter filho. E diz que Ana chorava muito, mas um dia Ana, ela se lançou aos pés desse Deus maravilhoso que tudo pode, e ela não conseguia nem falar. E Deus, ele conseguiu entender o que Ana falava. A Bíblia diz que o sacerdote Eli teve Ana por embriagada, achou que ela estava embriagada e que ela tinha bebido ali vinho fermentado, que ela tá, até quando não passará de ti o vinho, mulher? E ela disse que ela estava em desespero, ela estava em angústia, a paz tinha acabado porque estava faltando alguma coisa na vida de Ana. E o que que Deus, ele ouviu o clamor de Ana. Deus, ele entendeu o babucear de Ana, ele entendeu o movimento dos lábios de Ana sem que houvesse uma palavra. E ele deu a Ana um filho, ao qual foi Samuel, que teve 3 ministérios, 3 unções. Samuel, ele foi juiz, ele foi sacerdote e foi profeta. Olha o que Deus está preparando para a tua vida. Olha as bênçãos grandes que Deus está preparando para a tua vida. Ele tem contemplado o teu sofrimento. Ele tem visto tuas lágrimas, a tua angústia. Ele tem visto até as pessoas que pensam que você não vai conseguir, que você não vai chegar em lugar nenhum. Mas você vai. Sabe por que você vai? Porque você está ouvindo essa mensagem e você está acreditando que Deus está falando com você. E Deus está falando com você. Deus está falando que vai te dar vitória. Deus vai trazer aquilo que está faltando para a tua vida. E Deus me revelava algo mais nessa pregação. Eu me lembrei de Jacó. Né? Jacó saiu de casa, errou, falhou, enganou o pai, enganou o irmão, né? Ainda que Deus não quer essas coisas, mas Deus ele tinha um mistério com Jacó. Ele havia escolhido Jacó para uma grande obra, para deixar um grande testemunho. E o que aconteceu? Quando Jacó está indo para a casa do tio Labão, quando ele está saindo de casa, ele, no meio do caminho, ele começa a escurecer e ele resolve, pega uma pedra e coloca como cabeceira. E ele dorme ali, ele descansa ali. E quando ele descansava ali, quando ele dormia ali, ele deu uma visão muito linda para Jacó. Deus deu uma visão muito linda para Jacó. E Jacó, ele via uma escada que tocava no chão e ela subia e ela tocava no céu. Uma escada que ia lá no trono de Deus, lá no céu. E ele via algo maravilhoso, que os anjos de Deus, eles subiam
e desciam pela escada. Sabe o que significa isso? Que o anjo que está anotando o que você está precisando, o que tem tirado a tua paz, o que tem tirado a tua alegria, ele, quando ele terminar de anotar, ele vai subir, vai entregar as anotações na mão de Deus, vai entregar a tua oração na mão de Deus. E eu via que o anjo escrevia, e embaixo ele não assinava o nome dele, não assinava o nome da pessoa, ele assinava Vitória. E o anjo subia pela escada. E o anjo que subiu, eu dizia isso na igreja, é o anjo que vai descer com a vitória, com a tua resposta. E como profeta de Deus eu te digo, não vai demorar muito, porque Deus tem pressa, porque a palavra de Deus diz que Deus, ele não dá prova acima do que você possa suportar. E Deus sabe que muitas vezes você já tem quase entregado os pontos, muitas vezes você já tem pensado, eu vou parar, eu vou sair da igreja, eu já não estou aguentando mais, o que está me faltando está tirando a minha paz. Deus sabe disso. O anjo vai descer com a vitória e vai entregar em tuas mãos. Eu quero deixar essa palavra, tá, ao qual Deus revelou o meu coração. Eu quero deixar para você, meu amado irmão, minha amada irmã, e que Deus continue te abençoando grandemente. E creia na vitória, porque Ele é poderoso. Eu quero fazer uma oração agora junto com você, para que Deus, Ele mande esse anjo o mais breve possível e te entregue a vitória. Amém? Senhor Deus e Pai, Deus, eu quero orar, Senhor, nesta madrugada, ó Deus, pela vida dos irmãos, Senhor, que estão assistindo esse vídeo, ó Pai, Deus, e que estão crendo na Tua palavra, Senhor, conforme o Senhor me entregou a revelação da Tua palavra, Deus, eu tenho falado, Senhor. Meu Pai querido, Pai amado, Senhor, que cada irmão, cada irmã, Senhor, meu Deus, receba a bênção e a vitória das Tuas mãos. A Tua palavra diz que faltou o vinho, Senhor, lá nas bodas, Senhor, em Canaã da Galileia, faltou alegria. Deus, o noivo seria envergonhado, Senhor. O noivo seria grandemente envergonhado se faltasse alegria no coração dos convidados. Meu Deus, nós sabemos, ó Deus, que a Tua igreja, ela é a noiva. E nós sabemos, Deus, que o Teu Filho Jesus, Ele é o noivo. E sabemos, Deus, que mesmo o Senhor pagando um alto preço, indo para a cruz do Calvário, Senhor, Ele foi obediente ao Senhor. Ele não retrocedeu, Senhor. Mesmo Deus em angústia, Deus, e com o suor descendo no rosto dele, Senhor, e se transformando em gotas de sangue, Senhor, tão grande era a aflição, ó Pai, ao qual ele estava sentindo no coração, ele não desistiu, ele não parou, ele não retrocedeu, Senhor, Pai. E eu tenho certeza, Senhor, meu Deus, um dia, Senhor, Deus querido, Deus amado, Marta disse para Jesus, eu sei que Deus te ouve em tudo, e tudo que tu pedir, Ele te concederá. Deus, Ele é um noivo, Senhor. Jesus é o noivo da Tua igreja, e Ele não pode ser envergonhado, Senhor. Meu Deus, a Tua igreja, o Teu povo precisa sentir alegria no coração, porque, Senhor, Tu és o Deus da paz, Tu és o Deus da alegria, Senhor. Alegra o coração deste filho, alegra o coração desta filha, alegra o coração do Teu servo e da Tua serva, Senhor. Aquilo que está faltando, que está tirando a paz, que tirou a alegria, Senhor. Meu Deus, querido Deus amado, deste homem e desta mulher, Senhor, eu profetizo em nome de Jesus que a alegria voltará, ela virá, Senhor. Meu Deus, e será grande, Deus, a alegria no coração, Senhor, meu Deus, deste filho e desta filha, Senhor, que neste momento está ouvindo, Senhor, está participando desta oração. Meu Deus, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Jesus. Receba a vitória em nome de Jesus e fique na paz do Senhor.